Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje vamos falar um pouco sobre direito civil, especificamente uma obrigação. Você sabe o que é obrigação? É uma relação entre pelo menos duas pessoas, sendo credor e devedor, em razão da qual uma fica obrigada a cumprir uma prestação do interesse da outra. Dentre as espécies de obrigação, destaca-se a de pagar a quantia certa, que consiste no dever de alguém pagar uma determinada quantia em dinheiro a outra pessoa. Embargo de terceiro é um procedimento especial disposto no Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015, em seu artigo 674, que tem como objetivo possibilitar que um terceiro, prejudicado por uma constrição judicial promovida em uma demanda da qual não é parte, possa defender seu patrimônio sobre a alegação de ser possuidor ou proprietário do bem constrito. A constrição promovida pelo juiz como penhora determina de indisponibilidade de bens, arresto, sequestro, arrolamento, arrecadação ou qualquer outro configura a prática de esbulho judicial, cabendo assim a proteção do patrimônio por aquele terceiro, estranho à lide, em que restou determinação à prática de esbulho que sofre os prejuízos da medida judicial. Por exemplo, pode-se mencionar o caso de uma pessoa que esteja sendo executada para quitar uma dívida. Esses valores não são adimplimidos. Isso pode ocasionar a penhora de bens do devedor para satisfazer o crédito do credor. Ocorre que, em determinadas situações, a penhora recai no patrimônio que sequer pertence mais ao devedor, seja por uma tradição de coisa a terceiro, no caso de bens móveis, seja por conta de uma alienação de posse sobre bens imóveis. Assim, é possível a proteção da coisa por terceiros, pelo procedimento especial. Ora, estudamos. Referido procedimento pode ser interposto por terceiros proprietário ou possuidor da coisa. De acordo com o artigo 674, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, considera-se terceiro para o ajuizamento de embargos o cônjuge ou companheiro, quando defendendo a posse do bem próprio ou de sua menção, ressalvado no disposto do artigo 843 do Código de Processo Civil. O adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude de execução, quem sofre a constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidental não faz parte. O credor, com a garantia real para obter a expropriação judicial do objeto de direito real e da garantia do caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Há também de se observar a figura do embargado, ou seja, contra quem os embargos de terceiros são propostos. Nesse sentido, pode-se dizer que o embargado vem a ser beneficiado pelo ato da constituição judicial, que recai sobre o bem de terceiro, embargante, podendo ser ele tanto o autor quanto o réu da ação original, não estando excluída a hipótese de ambos compor a litisconsórcio passivo na ação de embargos de terceiro. Há também de se observar a figura do embargado, ou seja, contra quem os embargos de terceiros são propostos. Nesse sentido, pode-se dizer que o embargado vem a ser beneficiado pelo ato da constituição judicial, que recai sobre o bem de terceiro, embargante, podendo ser ele tanto o autor quanto o réu da ação original, não estando excluída a hipótese de ambos compor a litisconsórcio passivo na ação de embargos de terceiro.